Tite lá no Catar. Vamos acionar o repórter Alexandre Pretzel, que está com a gente já conectado, acompanhando a fala do técnico brasileiro. Alô, alô, Alexandre Pretzel. Tudo bem, meu caro Pedro? O Tite chegou nesse momento com o Daniel Alves e também com o Kleber Xavier. Os três postados, o Jorge, que é o cidadão da FIFA que organiza, que acompanha a delegação brasileira, é quem comanda a entrevista. Uma entrevista FIFA, né? Então a assessoria de comunicação da CBF não tem poder sobre a escolha de quem vai perguntar ou não. Então a gente fica esticando o braço aqui, já para perguntar também para o Daniel Alves, que vai conceder a sua primeira entrevista depois da convocação para a Copa do Mundo, 39 anos, o jogador mais velho a vestir a camisa da seleção numa Copa do Mundo. Nesse momento o Jorge, ele está, como sempre ele faz, né, dando as instruções de como funcionará a entrevista. Primeiro fala o Daniel Alves, aí de acordo, hoje eu imagino que haverá mais perguntas para o Daniel em relação ao Tite, e depois ele interrompe a entrevista no momento que ele achar que tem que trocar. E aí fala o Tite depois, né? Então são 30 minutos. Então 30 minutos apenas, porque passa todo mundo por aqui nessa sala de conferência. Sala lotada. Temos provavelmente aqui, só para fazer uma contabilidade, tem uns 150, 200 jornalistas por aqui, né? Então vai começar. Vai começar o Daniel. Estamos ao vivo aqui, doutor. Se pudesse ir aqui, a gente agradece, né, Pedro? Aqui, ó. Daniel Alves aqui. Segue falando. Segue falando ainda, orientações ainda, que ele vai fazer o possível. Né? Tem muita imprensa estrangeira também, né? E ultimamente ele tem dado muito espaço para os estrangeiros, e a imprensa brasileira meio que dá uma cornetada, meu caro Pedro. Porque em entrevista brasileira, fala os brasileiros, né? Hoje a Isabelle tentou fazer uma pergunta para o técnico uruguaio, foi a última a perguntar, ele levantou e não perguntou. E não respondeu, disse que não ia responder sobre o Brasil. Então isso pode acontecer. Segue as instruções aqui. Agora sim, tá todo mundo. Deixa eu contar aqui, além de mim aqui, tem mais de 20 braços aqui. Vamos lá. Vai começar. Então, vai começar a primeira aqui na frente, a primeira pergunta. Vamos acompanhar então. Primeira pergunta para Daniel Alves. Começou. O Tite vai falar. Me permite só um registro, nós todos, de desejar muita saúde ao Pelé. A gente soube informações através de vocês. Nosso representante maior desta terrestre, que é terrestre. Que ele tenha muita saúde, é o sentimento nosso todo. Okay. Olá, Daniel, tudo bem? Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Daniel, qual é a importância para você desse jogo? Você teve tantos jogos importantes na sua vida. Você chegar na Sub-20 e agora você entra para o livro dos recordes do Brasil como jogador com mais idade a ser capitão do Brasil numa Copa do Mundo. O que representa isso para você? Obrigado. Olha, boa tarde a todos primeiro. Para mim representa o fato de poder estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Acho que não importa a competição, não importa ser amistoso. Acho que o que importa é você estar representando o teu país numa competição tão grandiosa quanto a Copa do Mundo, e acho que para mim é um motivo de orgulho poder estar aqui, poder estar representando ainda, né? Como você bem frisou, já são muitos anos de história aqui dentro da seleção, e poder encerrar, né, esse ciclo aqui dentro da seleção brasileira, jogando uma Copa do Mundo, para mim é uma satisfação muito grande. Boa tarde, Daniel. Aqui Isabelle Costa, R10 Score. Sua convocação foi, acho que, a mais contestada, né? E eu não lembro se você chegou a falar, se chegou a dar alguma declaração após a convocação na imprensa. E, novamente, volta a ser contestada a sua escalação e também a questão de ser o capitão. Como é que você tem lidado com isso, e ainda mais por uma questão técnica também, para o time, para a seleção? A vida me ensinou que quando você coloca a sua mente naquilo que você quer, quando você coloca trabalho, quando você coloca dedicação, quando você coloca proceder naquilo que você quer, ela te leva a lugares imagináveis. E é o que a vida me está presenteando agora, com estar aqui ainda na seleção, com formar parte dessa trip, né, que está fazendo essa viagem, que
que eu tenho certeza que vai ser única. E é o que eu tratei de fazer durante todo esse tempo. São 16 anos na seleção brasileira, colocando todo o meu melhor em pró e a serviço da seleção brasileira. E a vida, ela sempre premia, eu acho, aquelas pessoas que amam o que fazem, aquelas pessoas que realmente se entregam de corpo e alma na sua missão. E a minha missão na seleção brasileira sempre foi essa, e volto a insistir. Eu acho que eu estou colhendo o que eu plantei durante todos esses 16 anos. É normal que as pessoas contestem, né, pela idade, ou de repente não está no meu melhor momento, mas eu acho que não é a seleção brasileira e a Copa do Mundo, não é simplesmente estar no melhor momento nos teus clubes, é estar no melhor momento aqui dentro da seleção brasileira. E isso é que eu trato de fazer, né, desde 2003, desde que eu formei parte da seleção brasileira pela primeira vez, é o que eu tenho procurado fazer. E por isso eu acho que estou aqui. Daniel, aqui à sua direita, por favor. Pedro Ivo, da ESPN. Você tocou em 2 pontos: melhor momento e minha missão. Dentro do melhor momento, você acha que não é o melhor momento da sua carreira? Queria te perguntar isso bem objetivamente. E sobre missão, você não foi exatamente substituto imediato do Danilo quando ele se lesionou. Sim. Exatamente, você poder traçar para a gente qual é exatamente a sua missão nesse grupo, se é para uma situação específica de jogo, como eu lembro que o Tite falou na época da convocação, de criação por dentro, opção específica, ou no grupo algo mais amplo. Qual é a sua missão exatamente técnica, se você já conversou, se o Tite te passou isso, e sobre se seu melhor momento, se é ou não da carreira, dentro do que você comentou há pouco? Olha, eu acho que a minha missão na seleção brasileira é entregar o meu melhor, né, em prol da seleção brasileira. É evidente que temos 26 jogadores com a mesma capacidade aqui de executar, só que cada momento nós temos um plano, e cada momento nós devemos seguir o plano, e é o que nós tratamos de fazer, seguir o plano. Eu acho que nos dois jogos que eu não estive, o nosso time ele necessitava, na minha posição, de melhor defesa. Eu sou um bom ataque. Então, eu acho que esse é o plano que nós temos traçado aqui, né, de saber como é que joga o teu time, saber como é que vai demandar do teu serviço. E eu estou a serviço da seleção brasileira. Essa é a minha missão aqui dentro. E se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz. Então, e é o seu melhor momento? O meu melhor momento é quando você está na seleção brasileira, é o seu melhor momento, porque muitas vezes não é simplesmente entregar o futebol. Eu acredito que essa foi a minha construção aqui dentro da seleção brasileira. Na seleção brasileira, para a gente que está aqui dentro, é muito mais do que simplesmente o campo, né? A seleção brasileira é uma construção disso, né? Imagina que você vai fazer uma viagem e você está num barco e só o capitão é o mais importante do barco. Não, todo mundo é importante dentro da sua missão. E a minha missão é também ser importante, né, nesse aspecto, e é o que eu procuro fazer. Independente se estou jogando mais, estou jogando menos. O futebol ele foi mudando, né? Os jogadores foram mudando suas características. E nós precisamos também nos adaptar a tudo isso. E eu sei o meu momento, sei o que é que eu entrego para a seleção e sei que outros jogadores, de repente, podem estar no melhor momento do que eu para o que se é solicitado. Então, acho que você ter esse entendimento para você poder executar bem aquilo que te é solicitado, acho que isso é imprescindível. E eu sei o que eu posso entregar à seleção brasileira, eu sei o que eu posso entregar para o staff, e eu sei o que eu posso entregar para os meus companheiros. E volto a insistir, é por isso que eu estou aqui. Daniel, boa tarde. Aqui, do lado esquerdo, Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Você ficou fora da convocação antes da convocação oficial, nos amistosos. E aí, no dia da convocação, o Fábio Maceredian falou para a gente que você tinha atingido os índices e os níveis que você precisava para estar junto com esse grupo. Então, eu queria saber, desde o seu último jogo, nesse momento de preparação, como é que foi o teu trabalho para estar aqui hoje? Assim, quando eles estiveram no México, né, tinha atravessado um problema e não estava nas minhas melhores condições. E eles, assim, a gente tem uma coisa
uma confiança, né, que criamos durante todo esse tempo, que é falar a verdade, é não desviar. E eles me viram que eu não estava na minha melhor condição e decidiram não me chamar por isso, por essa confiança que nós temos de dizer, você não está no seu melhor momento, você tem que estar no seu melhor momento para estar aqui, porque é a solicitação do staff da seleção brasileira. Para você ser um integrante da seleção, você tem que estar no seu melhor momento. E eu vou repetir a frase que eu falei para ele: dá então a missão. E eu executo, porque se tem uma coisa nessa vida que eu sou, é um bom executor das minhas missões. E executei a minha missão. Quando eles retornaram lá, eles já viram qual era a minha condição, porque eu sou uma pessoa comprometida com a causa, comprometida com as metas e comprometida com o staff. Eu não consigo falhar a eles depois de tanta história junto e depois de tanta construção de confiança, porque a confiança não se perde, a confiança se conquista, e a minha eu conquistei. Daniel, Bruno Andrade, da CNN Portugal. Nas suas últimas centenas de coletivas em que você participou, seguramente você chegou com um posto quase de unanimidade, de jogador indiscutível. Hoje você está sentado nessa mesa mais como contestado. É a sua entrevista mais difícil? Foi aquela que você mais trabalhou mentalmente do dia de ontem para o dia de hoje? Para ser sincero, da entrevista para mim não é difícil para mim, porque eu tenho as respostas muito bem definidas das possíveis perguntas que vão surgir durante uma coletiva de imprensa. E sempre procuro me preparar para aquelas que não estou preparado, né? Assim, no momento, né? Então eu estudo muito dentro da minha cabeça em dar sempre respostas objetivas, sempre respostas dentro das perguntas, sem fugir nenhuma delas. Não sou de esquivar de nenhuma pergunta, né? Mas eu acho que o mais difícil durante todo esse processo foi os últimos 4 meses. Diria que foi uma luta bem árdua por estar aqui nesse momento. Eu acho que esse foi o mais difícil. A entrevista é mais fácil, né? Falar é o que eu mais faço. Boa tarde, pessoal. Fernando Fernandes da Band, fala Daniel, Tite, Xavier, Jorge. Bom, você está preparado para todas as perguntas? Qual o valor do dólar hoje? Sacanagem, é brincadeira. 5 ponto algo. Daniel, você inventa. Eu tô de sacanagem. Diz uma coisa, meu. Por que você acha por que você está sendo tão contestado? Por tudo que você tem, por tudo que você colocou, por tudo que apostaram. Por que você está pagando essa conta relativamente à sua convocação? Porque historicamente na seleção brasileira sempre alguém teve que pagar a conta. E agora me tocou a mim, porque todos os jogadores são titulares dos maiores clubes da Europa e eu sou o único que não sou, então é normal. Se eu estivesse no Barcelona, dificilmente esse debate estaria acontecendo nesse momento. Só que como eu não estou, né, então é normal, mas eu acho que eles erraram, porque eles foram colocar na conta de quem mais, eu acho que tem argumentos para pagar isso. Então, tipo, não é uma coisa é uma coisa que me incomoda, mas não é uma coisa que me afeta, sinceramente, porque não sou masoquista tampouco, não quero que as pessoas estejam por aí falando mal de mim sem menos me conhecer, sem menos saber da minha dedicação a essa profissão, a representação desse símbolo. Essa é a entrevista coletiva do Daniel Alves, que acontece agora no Catar, e que você acompanhou um trecho ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Excelente a resposta dele, hein, Pedro, quando diz o seguinte: olha, se eu faço tudo ao que me proponho com dedicação, então, se quiserem que eu toque pandeiro aqui na Copa, eu vou tocar. Era justamente essa crítica, né, que era feita a Daniel Alves, a única convocação mais contestada de Tite para a Copa de 2022. Muita gente dizendo que ele está na Copa mais pela função social do que para jogar bola, e ele encarando numa boa. Muito legal a resposta do Daniel Alves. 9h45 agora, marcando o quinto sinal. Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
9h45, repórter Bandeirantes no ar. Informação para todo o Brasil pela Rede Bandeirantes de Rádio. E primeiro destaque que chega agora ao vivo, direto do Catar. Alô, Ricardo Capriotti. Oi, Capri. Oi, Thaís, aqui no Catar, 3h45 tarde da quinta-feira. Atenção para as nossas transmissões de hoje, anote aí. Já ao meio-dia tem Croácia e Bélgica, narração Bandeirantes do Pedro Martelli. E na sequência, às 16 horas, Japão e Espanha duelam no Internacional Khalifa por um lugar nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ulisses Costa vai transmitir esse jogo. Lembrando que no mesmo horário vão jogar Costa Rica e Alemanha, as duas seleções também com chances de classificação às oitavas de final, e no mesmo horário de Croácia e Bélgica tem no mesmo instante Canadá e Marrocos. Marrocos tem possibilidades de avançar às oitavas, mas a seleção canadense já está fora da Copa. Muito obrigada, o Ricardo Capriotti. Agora 9h46.